Então, a gente vai começar aqui com a demonstração, né? Então, já de início, tem que ver essa observação aqui, ó. Que um número complexo, i, quando elevado ao quadrado, dá menos 1. E a outra observação é que todo número complexo pode ser escrito na forma trigonométrica, que é esse aqui, que é o r cosseno de x, e aqui o r i seno de x. Pois bem, para provar o teorema, tem que construir a função f de x, né? A ideia sempre é essa, construir uma função f, pegando a subtração do z elevado a n com essa expressão aqui. A gente quer mostrar que o z elevado a n é justamente igual a essa expressão aqui todinha. Então, basta mostrar que f de x é igual a zero para qualquer valor de x. Então, se isso aqui acontece, quer dizer que essa subtração dá zero, ou seja, os dois números são iguais. Já que a diferença está dando zero, significa isso. Pois bem, construímos aqui a função f de x, né? Esses dois pontos aqui, ó, do lado da igualdade, quer dizer o quê? Definição, está construindo essa função. E aí, esse z aqui, a gente pode trocar pela forma trigonométrica aqui em cima, né? A forma trigonométrica. Então, pois bem, trocou aqui por z. O r aqui elevou a n, né? Já que o z está elevado a n. Essa expressão aqui dentro do parênteses também. Essa parte aqui todinha repete. E agora, a primeira coisa que a gente vai fazer é calcular a derivada. E mostrar que vai dar isso aqui, ó. A derivada de f vai ser ni f de x. Então, a gente calcula a derivada, né? Como é que fica aqui a derivada aqui da primeira expressão? A constante aqui repete, aqui, ó. Deriva de dentro do parênteses. Então, tá aqui, ó. O símbolozinho aqui da derivada. Agora, esse n aqui do expoente desce e subtrai um dele. Tá aqui, ó. Estou usando aqui a regra da cadeia. Agora vamos para outra parte. Menos, esse menos aqui. Aí vem o Rn repete. Deriva o cosseno de nx. Só que aqui a gente usa a regra da cadeia. Pega o de dentro do parênteses e deriva. Então tá aqui, ó. E multiplica pela derivada do cosseno. Agora bora para o outro. Constante repete, o i. Deriva aqui de dentro primeiro, nx. Aqui o símbolo da derivada, ó. Em seguida, deriva a função seno. De novo aqui, aplicando a regra da cadeia. Pois bem, derivada aqui do cosseno é o menos seno, está aqui. Derivada do seno é o cosseno, está aqui. Então, essa parte aqui todinha repete. E esse n aqui, que estava no meio, já joga aqui para o canto, ó, para o cantinho. Agora, outra parte. Derivada de nx vai ficar só o n. Derivada do cosseno fica o menos seno. Aqui, derivada de nx, só o n. Derivada do seno fica o cosseno. Pois bem, agora que vem a observação no início dessa gravação. Esse menos aqui eu posso trocar por i ao quadrado, já que i ao quadrado é menos 1. E esse menos aqui, ó, representa o menos 1. Então, trocando esse menos por i ao quadrado. Esse n aqui, que está aparecendo duas vezes, a gente pode botar em evidência aqui para fora, ó.
Agora a gente faz o quê? A segunda parte, né? Menos. A gente vem para cá. Nessa segunda parte aqui, a gente pega também a mesma ideia, né? Esse menos aqui, a gente pode trocar por i ao quadrado. Opa, voltando aqui. Na verdade, esse menos aqui, ó, esse primeiro menos aqui de cima, que é esse i ao quadrado aqui. Pronto. Agora, esse menos aqui dessa parte aqui, ó, é esse i ao quadrado aqui de baixo. Pronto. Por quê? Do lado dele é seno de nx. Então, do lado aqui é o seno de nx. E do lado desse aqui é só o seno de x. Que do lado desse aqui, só o seno de x. Pronto. O n eu posso botar em evidência, né? Tá aqui já. Porque, no caso aqui, ele já está aqui, né? Ó, no cantinho. Agora, esse outro n aqui de baixo é quando eu coloquei em evidência esses dois aqui, ó. Esse aqui e esse aqui. Pronto. Agora, note que... Bora ver aqui como é que fica. O i ao quadrado eu posso botar em evidência. No caso aqui, eu vou pegar... Do i ao quadrado, eu vou pegar só o i, certo? Aparece o i aqui, ó. E o i ao quadrado aqui. Então, eu vou deixar em evidência só a letra i. Então, ficou isso aqui, ó. Certo? Então, aqui o i desaparece, fica só o cosseno, que é esse aqui, ó. Aqui o i ao quadrado, ele perde uma unidade do expoente, fica só o i multiplicado pelo seno, tá aqui. Essa expressão todinha aqui repete. Agora vamos para outra. Aqui tem i ao quadrado e aqui tem o i. Botando o i em evidência, ele fica aqui, ó. Então, aqui, esse i desaparece, fica o cosseno de nx, tá aqui. E aqui o i ao quadrado perde uma unidade no expoente, fica só o i vezes seno de nx, tá aqui, ó. O que a gente faz agora? Bora pegar o ni, colocar em evidência, ó. Aparece aqui e aqui, colocou em evidência. E esse r elevado a n, a gente pode fazer o seguinte. Note que essa expressão aqui dentro do parênteses, ó, é a mesma dessa aqui do lado. Só que são mesma base, né? Multiplicação de mesma base. Aqui o expoente é n menos 1. E aqui, quando não tem nada, o expoente é 1. Então, multiplicação de potência de mesma base. Repete-se a base e somos expoente. Então, aqui vai ficar assim. Vai ficar a base aqui repetida e somos expoente. Vai ter que dar n, porque aqui eu tenho n menos 1 com mais 1 aqui. Agora, esse Rn aqui, a gente passa multiplicando os termos dentro aí do parênteses. Então, ele passa multiplicando aqui, ó, essa expressão, e passa multiplicando essa expressão aqui todinha. Isso aqui, ó. Que é essa parte aqui. Então, note que a gente contou o que a gente queria. Que é o quê? Isso aqui tudinho é a nossa função definida, que é a f de x. Então, aqui no final ficou ni f de x, que é isso aqui, ó. Então, tá aprovado. Né? Voltando aqui para o início, ó. Isso tudo aqui é nossa f de x. Então, essa parte aqui todinha é nossa f de x, que deu justamente aqui o final. Deixa eu ver aqui. Está gravando mesmo. Ok, está gravando aqui. Então, bora para a segunda parte. Segunda parte é mostrar que a função f de x é zero, né? Que é o que a gente queria.
Se for zero, a subtração lá dos dois tem que dar zero, ou seja, os dois são iguais. Então, primeiro a gente faz o seguinte, a gente usa o resultado que a gente acabou de achar, que é esse aqui, multiplica dos dois lados da igualdade esse termo aqui, ó, dos dois lados. O que acontece agora? Multiplicou, a gente pega a subtração dos dois termos, então tá aqui a subtração, ó. Agora vem o significado da escolha desse termo aqui, de multiplicar os dois lados justamente por esse termo. É porque quando temos agora essa subtração aqui, ó, a gente cai na derivada do produto. Ou seja, olhando para cá, derivada do produto, né? Temos aqui a derivada do primeiro, que é o f de x, está aqui, ó. Derivada do primeiro. Multiplica pela segunda, está aqui a segunda, ó. O e elevado a menos n e x. O que a gente faz agora? Derivada da segunda, que é a derivada disso aqui, mas é justamente essa expressão, ó, menos ni é elevado a menos n e x multiplicado pela primeira. Assim, aqui faltou, então, botar a primeira, né? Faltou botar o f de x. Pronto. Então, a gente tem o quê? Que essa expressão aqui todinha, a gente pode escrever dessa forma, como uma derivada do produto. Como aqui está dando zero, então a derivada aqui do produto é zero. Ora, a gente pode usar agora o corolário aí do artigo. Se a derivada está dando zero, significa que a função é constante para todo x real, onde esse c aqui é um valor constante. Pois bem, a gente quer mostrar aqui que o valor do c é zero, né? Então, qual a ideia aqui? Como essa igualdade aqui acontece para qualquer valor de x, vamos atribuir valores de x para provar que o c é igual a zero. Então, o valor mais fácil de todos é x sendo zero, porque é fácil trabalhar com zero, né? Multiplicação com zero sempre dá zero, né? E aí fica fácil de trabalhar. Então, substituindo o x por zero, aqui vai ficar f de zero. Aqui vai ficar multiplicação por zero, ó. E aí vai ter que dar o c, já que essa igualdade aqui vale para todo número real. Então, essa expressão aqui todinha se torna 1, né? Já que o e vai ficar elevado a zero após a multiplicação. E o e elevado a zero é 1. Então, aqui vai dar o quê? F de zero é igual a c. Agora, a gente calcula o f de zero, né? A gente vai lá na função definida e aonde tiver x, troca por zero. Então, vai ficar cosseno de zero, seno de zero. Aqui vai ficar n vezes zero. E aqui no seno também, n vezes zero. Só que o cosseno de zero é 1. E o seno de zero é zero. Então, aqui dá a mesma coisa, ó. Aqui dá 1 e aqui dá zero. Então, como aqui dentro vai dar 1 elevado a n, então é 1. Então, é Rn multiplicado por 1 dá o próprio Rn. A mesma coisa aqui, ó. Cosseno de zero é 1. E o seno de zero é zero. Então, aqui vai dar menos Rn. Então, aqui no final ficou Rn menos Rn, ou seja, é zero. Logo, f de zero é zero. Mas só que o f de zero é c. Então, o c é zero. Mas só que, se o c for zero, então, essa expressão aqui, ó, a gente troca o c aqui por zero. Então, o f de x multiplicado por e vai ter que ser igual a zero. Então, vai dar isso aqui. Só que o e elevado a x nunca se anula. Se ele nunca se anula, eu tenho aqui multiplicação de dois números dando zero,
implica que o outro número tem que ser zero, que é, no caso aqui, a nossa função. Já que o e elevado a qualquer número nunca se anula. Certo? Eu estou pegando o e, um número positivo, e elevando a outro número. Não tem como um número positivo elevado a outro número zerar. Então, f de x é a função nula, né? Para todo x real, vai dar zero. Só que a gente volta agora para o início. A gente construiu essa função aqui, ó. Só que ela todinha é a função nula. Então, pronto. A diferença desses dois tem que dar zero. Ou seja, os dois são iguais. Só que se os dois são iguais, a gente provou o teorema de Moivre por derivada. Ok? Assim, tem essas fotos aqui, ó, que é sobre do porquê o seno de zero e o cosseno de zero, né? Assumir aqueles valores. A gente começa aqui, ó. A gente pega o ciclo trigonométrico. Né? Então é o que? Raio 1. Então aqui o círculo é raio 1. E a gente marca um ponto P nele aqui, no primeiro quadrante. Então, essa alturazinha em vermelho é o comprimento que representa o valor do seno de x. Onde o x é esse ângulo aqui, ó. Então, o tamanho dessa linha vermelha é o seno desse ângulo aqui. E o tamanho dessa linha em azul, pegar uma régua aqui e medir esse tamanho, é o cosseno desse ângulo aqui. Ok? Agora, note que, à medida que esse ponto P ele vai descendo, o que vai acontecendo aqui? Com o cateto azul desse triângulo retângulo. O cateto azul vai aumentando. Certo? Então, o cateto azul vai aumentando até aqui, ó, no 1. Só que acontece do cosseno C1 quando o ponto P coincidir aqui, ó, no 1. Ou seja, esse ângulo aqui, ele vai se fechando até virar o zero. Então, o cosseno de zero vai para 1. É 1, quer dizer. O que acontece aqui com a altura? Quando o ponto P vai indo nesse sentido aqui, ó, em direção a 1, essa altura aqui vai diminuindo cada vez mais, até chegar no zero. Ou seja, quando o ângulo x for zero, o seno de zero obrigatoriamente é zero, por causa da definição, ó, é a alturazinha em vermelho. Se não tem altura em vermelho, tem que ser zero. Certo? Então tá aqui, ó, o seno representa o segmento em vermelho e o cosseno segmento em azul. Então tá aqui a representação, ó, ponto P, quando ele coincide, mesmo nesse ponto aqui. Comprimento azul aumenta, ó, tá justamente no tamanho 1, que aí o cosseno de zero é 1. E o seno de zero tem que ser zero, porque a altura aqui vermelha desaparece, ó. Porque ela coincide aqui, ó. Agora, temos aqui a forma algébrica de um número complexo. Esse A aqui é a parte real, que a gente chama, que fica aqui na parte real, ó, que é o eixo X. E esse B aqui é a parte imaginária, porque fica aqui do lado do número imaginário, número complexo, que é justamente aqui o eixo Y, parte imaginária do Z. Ok? Então, essa forma aqui é a forma algébrica. Tem também a forma trigonométrica, que associa o Z, número complexo Z, ao ângulo. É só você traçar aqui, ó, um segmento, pega aqui a distância R, e usando aqui relação trigonométrica básica, né? Seno de x, cateto oposto, dividido pela hipotenusa. A gente mostra que o A pode ser escrito dessa forma e o B pode ser escrito dessa forma. Né? Assim, aqui faltou o número I, né, dos complexos. Pronto.